Boa noite. Olá. Tudo bem? Boa noite. Vamos dar início à nossa live daqui a pouquinho. Hoje a gente tem um convidado super especial. Olá, Geni, tudo bem? Pra quem não sabe, Geni é nossa mãe, viu, gente? Ela é fiel, seguidora fiel, né, mãe? Nós estamos aguardando o Dr. Maurício. Enquanto isso, a gente vai esperando. A gente tá testando aqui, né? Ver se estão ouvindo a gente bem. Tá ouvindo bem? O som tá bom aí? Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Desembargador Maurício acabou de entrar. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-papo. A gente está aqui no perfil do nosso projeto Além do Judiciário, idealizado aqui por mim e pela Tássia. Para quem não conhece a gente ainda, nós somos irmãs, somos advogadas. Boa noite, desembargador. Já vamos abrir aqui para o senhor entrar com a gente. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Isso, vamos enviar o convite para ele, para a gente já começar o nosso bate-papo. Segundo. Isso. Boa noite, doutoras. Boa noite, desembargador, tudo bem? Boa noite, doutora Câmara. Boa noite, doutora Tássia. Tudo bem, doutor Maurício? Você tá ouvindo a gente bem? Tô sim, vocês também estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Tudo ótimo. Tá tudo em paz, tudo bem. Depois de uma segunda-feira corrida, né? Chovendo muito, meio frio aí, né? Isso. Tá bom. Boa noite, viu, doutor Maurício? A gente gostaria primeiramente de agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite. Tá? A gente está aqui no nosso perfil do nosso projeto chamado Advocacia Além do Judiciário. É um projeto que eu e Tássia desenvolvemos aí depois de percorrer muito a nossa trajetória litigante no escritório e entendermos que as vias alternativas dos métodos de resolução de conflitos é uma seara muito importante a ser explorada e a ser incentivada pelos advogados. Então, a gente, na companhia da equipe aí do advogado 10X, a gente resolveu tirar esse projeto do papel e levar isso como forma de incentivar outros colegas aí a praticar essa advocacia extrajudicial, a se valer dos métodos alternativos, considerando que a gente sabe como a estrutura do poder público ela é, né, comprometida por natureza, e a gente sabe que muita coisa que vai aportar no poder judiciário realmente, às vezes, não teria essa necessidade caso os profissionais conhecessem métodos alternativos e passassem a incentivar isso para os seus clientes. Então, a ideia aqui do nosso projeto é basicamente essa. E a gente tomou a liberdade de fazer esse convite para o senhor, porque a gente gostaria de trazer para o pessoal que acompanha o conteúdo aqui da página uma visão de quem atua dentro do judiciário para poder passar para as pessoas como que é, né, a visão de vocês aí em relação a esses métodos alternativos. É isso. E a gente queria, né, em nome meu e da Pâmela, agradeço mais uma vez ao senhor ter aceito o nosso convite, juntamente com a equipe do Advogado 10X, né, que tem esses projetos super inovadores que vem auxiliar mesmo todo mundo aí do ramo, do mercado jurídico a atuar, né, acompanhar todas as novidades, tudo que vem acontecendo. E, assim, a gente fica muito honrada, né, de ter a presença do senhor aqui, porque a gente precisa... Não adianta só a gente falar, né, de advocacia além do judiciário, como se não andassem juntos. Mas é porque a gente sabe, né? Eu e a Pâmela, a gente trabalhou durante muitos anos estritamente no contencioso. E, além disso, a gente também vê dentro de casa um pouco do outro lado, né? E a gente escuta muito o advogado falar porque o judiciário é moroso, porque o judiciário é ineficiente, porque não corresponde às expectativas e tudo mais. Mas as pessoas têm que entender que não é uma via de mão dupla, né? Para que ele funcione,
nós, advogados, temos que colaborar, não sobrecarregar, saber filtrar as demandas, né? Realmente pesar mesmo o que para poder não comprometer a estrutura, né? A gente sabe que a estrutura do Poder Judiciário é uma estrutura estatal e que ela, né, ela precisa de toda uma máquina para funcionar. E para que ela funcione, ela precisa dos advogados, né? Dessa consciência, desse realmente de ampliar esse leque e de saber que o judiciário é sim muito importante, extremamente importante. Ninguém vai deixar de atuar no judiciário, mas atuar de maneira consciente e assim, seguindo uma responsabilidade, né? De saber, de orientar seus clientes mesmo, de quando recorrer ao Poder Judiciário para não sobrecarregar e pesar para todo mundo. Então, muito obrigada pela presença, desembargador. A gente realmente, o intuito é que o senhor possa compartilhar com a gente essa visão, né, interna de como que vocês, dentro do Poder Judiciário, enxergam essa iniciativa. E aí também eu gostaria de mencionar que eu tive a oportunidade de fazer um curso de mediação lá em Nova York, juntamente com o desembargador Maurício. Na época, ele até atuava na terceira vice-presidência, né, desembargador, voltado para os centros de mediação e conciliação do Tribunal de Justiça. Então, não teria pessoa mais indicada para poder compartilhar essa experiência, né, falar realmente como o Poder Judiciário preza por essas iniciativas. Inicialmente, doutora Pamela, doutora Tássia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar junto com vocês. Disse a doutora Pamela e a você, doutora Cássia, que atender vocês é mais do que uma obrigação da minha parte, até porque, independente dos laços com seus pais, com seu irmão, a doutora Pamela, quando eu fui promovido a BH, exatamente no ano de 2002, a doutora Pamela era servidora do cartório da 7ª Vara Civil e a doutora Pamela conhece bem o tramitar da secretaria, dos pesos, dos processos, a burocracia toda da secretaria. E a doutora Cássia, eu já o conhecia também quando eu estive aí como juiz auxiliar da terceira vice-presidência do tribunal. Eu vi o empenho da doutora Tássia em fazer os cursos de mediações, conciliações, os cursos oferecidos pelo tribunal. Fizemos aquela maratona, né, de ficar uma semana lá em Nova York, na Universidade de Nova York, fazendo curso, justamente conhecendo um pouco mais sobre mediação e conciliação, os métodos alternativos. Então, sei muito bem da dedicação e do empenho de vocês duas, tanto na área da advocacia. Me lembro da doutora Pamela também fazendo sustentação oral no juizado especial de pequenas causas, doutora Tássia também. Então, eu acho que vocês, com essa ideia do além do judiciário, vêm num momento mais do que oportuno, num grande momento, num bom momento, para cada vez mais incentivar, né, os advogados, os novos advogados, as partes principalmente, a buscar as resoluções dos seus conflitos de um modo mais pacífico, mais rápido e mais eficaz, né? Acho que sim. A doutora Pamela falou que eu conheço um pouco o judiciário. Eu, na verdade, já estou completando 30 anos de judiciário, eu já nem conheço mais, eu já sou parte, já sou patrimônio. Já tenho uma etiquetinha de todo ano, tem que fazer o inventário, eles colocaram meu patrimônio no tribunal. Nós juízes, e acho que nós estudantes de direito, principalmente nós, não vamos falar de idade, porque as mulheres nunca ficam velhas, né? Mas nós homens, nós viemos numa época em que os bancos acadêmicos, as faculdades, nos ensinavam a montar boas petições, montar boas contestações, a montar boas peças processuais, enfim, a litigar, né? As faculdades nos ensinavam como defender os nossos clientes, mas também como enrolar nos processos que a gente não queria que terminasse tão cedo, né?
Então, nós vivemos numa cultura onde nós aprendemos nos bancos acadêmicos a forma de advogar litigando, né? Eu mesmo, quando advogava, muitas vezes eu evitava conversar com clientes ou com advogados da parte contrária antes da propositura da ação, porque eu achava que no fórum, naquele ambiente formal do fórum que nós temos mesmo, as partes conversam melhores, né? Às vezes você conversava por telefone com um advogado da parte contrária, ele era meio grosseiro, às vezes antiético, e no fórum, então, a gente era mais respeitoso. Então, naquela época, eu preferia, após judicializar, conversar depois. Mas os tempos mudaram, né? Tudo mudou, né? Inclusive a nova geração não é mais uma geração que a gente faz o que a gente manda porque eu sou seu pai, ou faz porque eu sou sua mãe, ou faz assim porque eu estou te falando. Essa nova geração, nós temos que explicar o porquê nós estamos decidindo assim, que é a fundamentação, né? E nós temos que, além da fundamentação, temos que avaliar na balança, né? Quais as vantagens e as desvantagens para daí decidir o caminho. Coisa que também, na minha época, não se tinha muito diálogo, né? Mas a Constituição de 88, ela inovou no nosso país, trazendo uma Constituição mais cidadã, com mais direitos a todos nós, né? Por isso chamamos de Constituição cidadã, né? A democracia, que é uma coisa que falamos muito, mas começamos, talvez, a exercitá-la com a Constituição de 88, um leque de oportunidades e, principalmente, o acesso ao judiciário, né? O acesso ao judiciário garantido pelo artigo 5º como princípio fundamental foi alargado, vamos dizer assim, né? De forma, então, que o aumento de demanda somado ao número de aumento de bancos acadêmicos que não nos ensinam os métodos alternativos, as resoluções consensuais, nos ensinam a litigar, né, a ir para o litígio. Então, de fato, houve um aumento de demanda. Eu creio que nós, ainda como desembargadores, o Amaury, meu irmão, desembargador, vocês conhecem, ele sempre fala que às vezes o advogado acha que desembargador cheira mofo. Eu não gosto muito dessa expressão, não, porque dá a impressão que nós estamos velhos. Nós cheiramos talvez um pouco mais de amadurecimento, né? Engraçado que teve uma estagiária que começou num gabinete lá com a gente há pouco tempo atrás, e ela comentou assim comigo: nossa, como é que os desembargadores são todos velhos, né? Mas é mesmo um exercício de tempo, de carreira, né? Que a gente vai chegando lá. Mas, enfim, então, a Constituição de 88, ela abriu demais a porta do acesso ao judiciário, somado a essa quantidade de formação de acadêmicos, e nós todos com a mentalidade ainda do Código de Processo Civil antigo, onde o juiz podia buscar uma conciliação, não tinha o dever, mas era uma faculdade, lá no antigo 125, inciso 1, né? Ou então ele não fazia, ele não tentava conciliação. E as conciliações que são feitas, muitas das que eram feitas, na verdade não eram nem conciliação. Talvez fosse uma transação, né? Onde olha, na ação de alimentos, muitas vezes mesmo eu fazia assim, às vezes o devedor pedia um valor, o credor pedia outro, e você salomonicamente dividia no meio e concluía por ali. Mas aquilo não era uma resolução pacífica ou consensual do conflito, porque o conflito continua a existir. Quem saía daquela audiência, quem sai muitas das vezes dessa audiência onde a gente faz uma mera transação, não, você cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, muitas das vezes concordo, mas sai dali ainda não pacificado, sai com aquele litígio do alimentos ou da regulamentação de visita, ou da família, ou até mesmo num contrato, sai dali ciente de que fez um acordo, mas não sai inteiramente pacificado. Ele ainda sai com
com mágoas, vamos por assim, ou com rancor, e às vezes você resolve uma pensão alimentícia, mas ele continua na briga de uma partilha de um imóvel, né? Então, e nós do judiciário, como somos mais experientes, principalmente do tribunal, ainda estamos um pouco, estamos mudando, mas ainda estávamos um pouco agarrados a essa mentalidade de que vale mais, às vezes, um mau acordo do que um bom conflito. Essa mentalidade também já não deve existir. O que vale mais hoje é a pacificação, porque é isso, na verdade, que a lei busca. Nós vivemos numa sociedade e é absolutamente normal que na sociedade nós tenhamos litígios, tenhamos conflito. Não existe aquele ser que convive em sociedade, nós não conseguimos conviver isoladamente, mas não existe aquele indivíduo que vive numa sociedade e não tem conflito. Isso não, ainda que não seja um conflito que seja necessário a busca de um processo, ou de um modo alternativo, de um método de conciliação, mas ele sempre tem um conflito. Ou às vezes ele está insatisfeito com isso ou com aquilo. Então, nós temos essa insatisfação e como a Constituição alargou a possibilidade, aquela questão, não estou aqui defendendo o ponto de vista, mas a questão da justiça gratuita, principalmente quando a parte ela tenha condições de pagar. E olha, muitas justiças em outros países são judiciários caros. Essa possibilidade de acesso à justiça sem ônus de pagar nada, são pouquíssimos lugares que nós temos. E no Brasil nós temos essa possibilidade. A porta do judiciário é uma porta muito larga, né? De forma que nós não conseguimos dar vazão. O judiciário não consegue dar vazão a essa quantidade de demanda que entra pela porta de entrada, né? A nossa porta de saída do judiciário, essa é bem a verdade, ela é uma porta mais estreita, né? Porque nós temos uma máquina judiciária que tem que ser movimentada, né? Nós temos que ter o juiz, nós temos que ter, muitas das vezes, um promotor, também na comarca. Além disso, nós temos que ter escrivão, escrevente, computadores, acesso a essa modernidade toda. Ainda nós temos muitos processos físicos, processos de papel, muitos deles, às vezes, como nós chamamos aí, volumosos, né? Se juntam muito. Às vezes o advogado tira xerox do processo inteiro e junta um processo inteiro num processo que já tem cópia de muita coisa, xerox de carimbo, né? E assim vai se avolumando. Às vezes o juiz é uma comarca pequena, às vezes o juiz ele sai de lá, ele é promovido, ou ele aposenta, vamos dizer assim, vem um novo juiz e olha aquele processo de 15, 20 volumes, ele já olha suando, porque nós também somos seres humanos, e a gente, quando olha assim, um negócio de 15, 20 volumes, a gente já começa a se preocupar só no olhar, né? Então, a porta do judiciário, lógico que tem que ser uma porta aberta, mas ela não deve ser a única porta, né, de acesso. Vocês têm feito, e eu sei disso, sou testemunha disso, um grande trabalho, né, em resolução de conflitos, sem a necessidade de acessar essa porta do judiciário. Essa porta dos métodos alternativos que vocês tanto trabalham e incentivam os colegas, os seus clientes, é uma porta que ela pode eventualmente ser mais estreita, contrariamente da porta do judiciário. A porta de entrada, nós todos ainda enxergamos ela ainda pequena, mas a porta de saída desses métodos de alternativa é uma porta muito mais larga, contrariamente à porta do judiciário. Por quê? Quem passa pelos métodos de resolução consensual de conflito, sai absolutamente satisfeito, né? Sai absolutamente de acordo, não só com aquela ponta do iceberg, que era a regulamentação de visita, mas também com o seu divórcio, também com a sua partilha, também com o seu contrato, também com a sua locação. Hoje nós estamos vendo aí, por força da pandemia, muitos locadores e locatários renegociando as suas dívidas, né? Se nós fôssemos por essa porta do judiciário, que o inquilino não está conseguindo pagar e o locador vai pedir despejo, nós teríamos inúmeras ações de despejo.
né? Nós tivemos inúmeras pessoas sendo despejadas. Então, a porta da mediação, da conciliação, ela é muito melhor. Eu me lembro de uma estatística, quando eu estava aí, e tenho ainda absoluta certeza que essa estatística ainda pesa no nosso tribunal, de que 95%, 96% das pessoas que se submetem aos métodos alternativos de resolução de conflito saem absolutamente satisfeitas. 95%, 96% dessas pessoas cumpre aquilo que foi efetivamente pactuado nos métodos alternativos. Por quê? Porque não foi algo imposto, foi algo negociado pelas próprias partes, né? As partes têm oportunidade de sentar com um mediador, com um conciliador, ela tem a oportunidade de dizer efetivamente qual é o seu dilema, né? Porque às vezes eu entro com uma cobrança de um condomínio, mas o meu dilema não é o valor do condomínio, o meu dilema é porque o inquilino, ou o vizinho, ou o síndico, ou alguém está me perturbando. Aquilo, na verdade, é aquela medição de força, né? Eu me lembro que eu tinha um advogado de processo de direito civil, que era muito bom, já faleceu muito tempo atrás, mas ele falava assim, às vezes você tem que entrar com 4, 5, 6 processos contra a pessoa para você fazer força para ele ver se ele chega no acordo. É verdade. Doutor Maurício, nesse projeto que a gente está desenvolvendo, a gente costuma a perceber que muitos dos colegas têm uma certa resistência em relação a métodos alternativos. Não apenas, às vezes, por falta de conhecimento em relação ao procedimentos em si, às alternativas que eles têm, mas também em relação à insegurança, né, a segurança jurídica do procedimento que eles vão optar, por exemplo. A gente nota isso muito, que é da pessoa, é do profissional. E aí, o que a gente tem tentado fazer e mostrar e desenvolver? Que a gente, enquanto advogado, a gente vai ter que ser ali o fio condutor disso perante o nosso cliente para mostrar a ele essas possibilidades que existem. É claro que a gente não vai excluir a via judicial, porque às vezes, inevitavelmente, a gente vai aportar ela mesmo. Mas se não partir da gente, da nossa mentalidade, essa mudança de mostrar as possibilidades que o cliente tem, acaba que o cliente, enquanto leigo, ele não vai saber, porque às vezes ele pode até ter ouvido falar, mas ele não vai saber se é vantajoso, se é menos oneroso para ele ou não. Como que o senhor enxerga essa questão da segurança jurídica dos métodos alternativos? Doutora Pâmela, eu acho que o bom profissional, assim como você e a doutora Cássia, é aquela que resolve o problema do cliente. Né? O bom profissional advogado é como um médico. Quando eu vou ao médico, eu confio que ele talvez possa, logicamente dependendo da doença, mas ele possa ter uma solução, ou quais são as soluções que ele tem para a minha questão de saúde. E nós advogados, vocês advogados também, quando o cliente chega no seu escritório, você é a primeira juíza da causa, você é o responsável por resolver aquilo que está atormentando o cliente. Essa insegurança jurídica dos métodos alternativos, ela não tem por que pensarem. É muito pelo contrário. Eu acabei de mencionar aqui, tem dados estatísticos do tribunal, que 95%, 96% dos acordos homologados são absolutamente cumpridos. É muito raro. Eu estive 2 anos e mesmo esse tempo todo que eu estou no tribunal, embora não afete muito mais a área dos métodos de resoluções, mas eu quase não vi nenhuma mediação, nenhuma conciliação feita com os métodos de resolução de conflito sendo executada. Nenhuma, né? Nem mesmo aquelas que eles faziam, veja o que se chama-se de pré-processual nos nossos CEJUs, que são Centros Judiciais de Solução de Conflito e Cidadania, mesmo aquele que era feito no pré-processual, se chama pré-processual porque fazem mediações e conciliações antes de judicializar, né? Que é o que nós temos que fazer. Muitas vezes a judicialização não é o caminho. Muitas das vezes a judicialização é o caminho errado. Por quê? A judicialização vai colocar lenha na fogueira, vamos dizer assim no português, vai incentivar o ânimo, o atrito entre as partes, né? Às vezes aquilo que era pequeno passa a ser
grande por conta de eu receber um oficial de justiça na minha casa, né? E não é de boa hora que o novo Código de Processo Civil não traz mais com a intimação, com a citação, a cópia da inicial, se as partes pediram a conciliação, né? Porque às vezes eu já vi isso, às vezes a parte fica extremamente aborrecida, extremamente magoada, porque foi escrito na petição inicial que, por exemplo, ele era vagabundo, porque ele não é trabalhador, né? E essas coisas assim. Às vezes, algumas palavras que o advogado, às vezes, possa escrever num bom sentido, numa boa fé, mas quem recebe é leigo, quem está lá na casa e recebe o oficial de justiça com uma cópia de uma petição, às vezes, com certas coisas escritas, ele não vai gostar. Então, às vezes, a judicialização ela vai colocar mais lenha na fogueira e uma coisa, às vezes, que era pequena vai se tornar enorme. Então, não há insegurança jurídica nos métodos alternativos, muito pelo contrário. Nos pré-processuais, os nossos sejusques são no mesmo dia ou em poucos dias, 2, 3 dias, em 48 horas, o juiz já tem uma sentença daquela sua resolução consensual. E a sentença judicial ela é título executivo judicial. Mas, veja, algo que foi construído junto, né? Que as partes podem sentar, podem dialogar, o mediador vai incentivar ele a falar. O que efetivamente está te magoando, né? Por que efetivamente você está com esse litígio, com essa pessoa? E você tem a oportunidade, vamos dizer assim, de falar e de ser ouvido? O que no judiciário, você sabe, muitas vezes a parte não tem esse tempo, porque a gente tem pauta de audiência, tem horário para começar uma, tem horário para terminar outra. Às vezes o advogado, está um pouco mais nervoso do que a própria parte. Às vezes as partes também não conversaram antes, só vão se ver lá na sala da audiência, então os ânimos são exaltados. Então lá no judiciário normal, a parte não tem nem mesmo, talvez, uma dignidade de ser ouvida, de ser, né? E nesses métodos consensuais, não. Ela vai ser ouvida, ela vai ter o seu tempo de conversa com o mediador. O mediador pode, quem sabe, marcar outras conversas, pode fazer visita individual, podemos conversar. Vocês podem conversar pacificamente com o seu cliente, ver o que efetivamente lhe incomoda. Eu lembrei, doutora Tássia, doutora Pâmela, eu me lembro quando eu era advogado, um dia apareceu um senhor no meu escritório, e isso, não falar data não, porque é muito ruim, mas eu já estou há 30 anos no judiciário, então já tem mais de 30. Mas ele apareceu no meu escritório e é um cliente que eu me lembro muito bem dele, porque ele apareceu no meu escritório chorando, que ele tinha mesmo ingerido bebida alcoólica, que ele tinha mesmo agredido a esposa, e que quando ele chegou na casa dele, a esposa tinha pego a roupa, a mala e as crianças, e tinha desaparecido com as crianças e com tudo, e ele estava querendo conversar com a cliente dele, tentar restabelecer a família. Mas isso, lá para os anos de 1980 e tantos, o que eu comentei. E ela tinha sumido, logicamente, com medo dele, né? Não tinha endereço. Então, o que eu comentei com ele é que, como advogado, talvez, se a gente pressionasse, entrasse com uma ação de busca e apreensão das crianças, e tentasse buscar a guarda das crianças, ela, como mãe, talvez ela ia acabar aparecendo ou mandando notícia de medo de talvez perder as crianças. E aí, eu tentaria que os dois conversassem, né? E foi, então eu judicializei e citou por edital, até que um dia apareceu um advogado, passado algum tempo apareceu um advogado, e nós fomos no fórum e eu falei com o advogado dela, que meu cliente queria apenas 5 minutos para conversar com ela, né? A sós, particular. O advogado até ficou meio com medo, porque ele estava sendo acusado de agredir a mulher naquela época, ainda mais não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha mais nada disso. Mas nós estávamos no ambiente do fórum, né? Eu conversei com o meu cliente, então, enfim, bem resumido. Eles conversaram 5 minutos, saíram dali de mãos dadas, restabeleceram a família. Esse cidadão, eu encontrei com ele depois outras vezes, com a família estruturada, tiveram outros filhos e continuaram a família, né? Então, você imagina essa possibilidade, quantas pessoas
nós temos essa possibilidade de conversar 5 minutos, de 10 minutos que seja, num ambiente pacífico, sendo respeitada, com regras, com método, e sabendo que ela não precisa se sujeitar àquele ambiente do fórum, que muitas vezes é desagradável. Né? Muitas vezes é desagradável. É muito interessante, doutor Maurício, porque até muitos advogados mesmo acreditam que os métodos eles só podem ser aplicados em determinadas áreas, né? Que tem uma restrição de matéria. E, na verdade, os métodos alternativos eles são aplicados, inclusive, na esfera penal, na parte da justiça restaurativa, que é justamente esse exemplo que o senhor trouxe, né? Que lá em meados dos anos 80 já utilizou, ainda que precisando, né, judicializar para efetivamente poder colocar, né, as partes para sentar e conversarem, hoje em dia isso é fundamentado, né? Uma teoria fundamentada. Você consegue garantir às partes a segurança jurídica, a integridade física e tudo mais, mas você consegue entender se aquilo realmente é um ato de violência, né, que não tem solução, que a pessoa tem, deve ser a punição, e tem muita gente que fala assim, esse negócio de justiça restaurativa, você vai deixar de punir a pessoa pelo que ela cometeu. Não, pelo contrário, ela vai ser punida, mas ela vai compreender o porquê que ela está sendo punida e reestruturar aquela relação dali para frente, né? Então, isso é muito interessante. Por isso que o índice de execução das resoluções feitas no métodos consensuais de resolução do conflito são baixíssimos. Mesmo na área privada, do direito privado. A pessoa ela sai dali não porque o advogado obrigou ela a assinar ou o juiz obrigou ela a assinar. Ela sai dali absolutamente tranquila que a decisão foi a melhor para os dois lados. Aquela decisão de que um ganha e outro perde, isso não existe mais. Essa decisão não pode existir. A decisão... E essa questão da segurança jurídica também, ela é muito interessante porque muitas pessoas desconhecem que hoje em dia você pode procurar o Poder Judiciário para validar, né, esses acordos, essa solução consensual, né, de realmente procurar a homologação, independente de ter processo, de não ter processo, você pode procurar a homologação do Poder Judiciário. E isso já torna a natureza da atuação do Poder Judiciário muito mais técnica, né? Já que a estrutura não possibilita que o magistrado, os servidores, todo mundo consiga individualizar tantos casos, ter o tempo necessário para trabalhar toda aquela relação, tudo que envolve, mas ele possibilita você recorrer ao Poder Judiciário para garantir a segurança jurídica. Né? E tem muitos advogados que às vezes acham que tem que judicializar para poder pedir por uma homologação, por exemplo. Eu há poucos dias, talvez há uns 30 dias atrás, um conhecido estava fazendo uma separação consensual aí também de um outro casal conhecido, pessoas que de fato são pobres, e eu falei com ele, por que você não leva isso lá no Sejusc? Principalmente agora que nós estamos com pandemia, ninguém sabe o que está acontecendo, quando vai voltar, se volta, muitos processos parados, prazo suspenso. Então, nós estamos num momento difícil. Aí falou, mas pode? Eu falei, absolutamente tranquilo. Bom, enfim, ele levou ao judiciário e com 3, 4 dias ele já tinha sentença. E era uma coisa... E aquela história do acesso à justiça que o senhor iniciou falando, muita gente confunde acesso à justiça com acesso ao Poder Judiciário, né? O acesso à justiça e o acesso ao Poder Judiciário são duas coisas distintas que se complementam, né? E podem caminhar juntas e ser muito mais efetivo quando conscientizado, né? Do como utilizar. Nós, eu falo aqui como juiz há 30 anos, nós ainda também, muitos colegas nossos ainda têm a mentalidade de que às vezes uma sentença é melhor do que uma tentativa de acordo. Não é, porque a sentença... às vezes você faz a sentença, você fiquei livre. Não fiquei livre, não, porque a parte vai recorrer, vai movimentar todo um tribunal, né, para um julgamento. Aí depois ela entra ainda com recurso especial, recurso extraordinário, e aí nós vamos se arrastando há 20, 30 anos. Se o advogado ele e de fato indispensável à administração da justiça, então cabe ao advogado também verificar aquilo que necessariamente tem que ir ao judiciário. Da forma que nós conhecemos, da forma litigando, né, litigiosa. Né? Porque
um processo sempre é uma aventura. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A verdade é essa, porque você tem um advogado do outro lado, você tem Ministério Público, você tem, às vezes, um juiz que começa, outro que sai da comarca, outro que chega. Então, entendimentos, às vezes, que vão variar ali, né? Eu tô, Maurício, e o seguinte, esse ano, mais do que nunca, né? Nós nos vimos diante de uma situação que foi o acontecimento dessa pandemia e que, querendo ou não, paralisou as atividades do Poder Judiciário e até que culminou com a retirada do papel por parte minha e da Tássia desse projeto. A gente já vinha com essa mentalidade desenvolvendo isso, mas nós nos vimos numa situação de que, de repente, o Judiciário parou, prazos processuais suspensos e tudo. E aí foi a grande oportunidade que a gente teve para levar esse projeto adiante também, mostrando que nós, como operadores, como estudantes né, profissionais da área do direito, nós não precisamos necessariamente estar reféns dessa estrutura toda do judiciário para ter uma efetividade no trabalho, para realmente alcançar os resultados que os nossos clientes pretendem e tudo. E foi mais do que nunca assim, né, essa oportunidade que fez com que a gente conseguisse estar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, levando essa ideia. E aí a gente já até construiu um pequeno grupo de estudos que a gente está fazendo. E eu até cheguei a comentar com o senhor antes, a gente teve no nosso último encontro, e das pessoas que estavam ao vivo com a gente, por exemplo, eram cada pessoa de um estado diferente do Brasil. Oh, que bom, né? Isso foi interessante justamente para a gente ver que não é uma situação local nossa, que realmente é uma situação do país todo. Muitos colegas enxergam isso como uma necessidade mesmo, sentem essas dificuldades que a gente sente também por parte de colegas, e a nossa intenção é essa mesmo. Como o senhor disse, nós operadores, nós temos que ser incentivadores, né, desses métodos, de tudo, e para poder levar isso adiante e disseminar essa ideia. Porque realmente a nossa cultura é litigante, a gente vem de uma formação litigante, né? Então... E foi muito interessante também que a gente, nessa troca, a gente soube que é uma iniciativa de todos os tribunais, né? Claro que alguns mais, outros menos, Sim, alguns de forma mais incisiva, mas todos os tribunais hoje já incentivam, né? Tem o SEJUR, de mediação e conciliação, valorizam muito, fazem campanha, né? Agora em novembro mesmo tem a Semana Nacional de Conciliação. O próprio CNJ incentiva muito. Então, assim, por que não acreditar e confiar, né? Se o próprio judiciário, que é onde nós, advogados, depositamos a nossa confiança, está incentivando, está demonstrando como, né, se tornar mais eficiente, mais eficaz, por que, né, não comprar essa ideia e fazer com que seja mais eficiente para todo mundo? Talvez nada aconteça por acaso. A gente pode até, talvez, imaginar isso, mas as coisas, a gente tem que fazer a parte da gente e as coisas vêm por parte de Deus. Mas essa é mesmo a dificuldade. Você imagina nós, de uma capital, por exemplo, BH, nós estamos passando inúmeras dificuldades com os advogados que trabalham naquele método de judicializar e ficar esperando sentença, devem estar passando extremamente dificuldade. Né? Você imagina comarcas, então, mais distantes. Eu trabalhei em Rondônia, fui juiz em Rondônia. Eu tinha uma comarca que ficava a mais de 100 quilômetros da minha casa, ainda tinha balsa para atravessar, ainda tinha uma séria dificuldade, né? Não tinha luz quase, a gente tinha que, dependendo do horário, ter que encerrar. Então, você imagina se a mentalidade continuar a mesma. A gente tem que evoluir, né? Não há nenhuma insegurança nos métodos consensuais. Isso eu falo para vocês de 30 anos de magistratura. Ainda que o juiz eventualmente não homologue, né, eu tendo um acordo bem redigido, assinado, eu tenho um título executivo, né, extrajudicial. Muitas coisas podem ser levadas ao cartório de notas e se faz uma escritura. Quer dizer, e aquilo que eu falei, o que é feito por vontade das próprias partes, ela mesmo constrói. Essa que é a grande diferença o que vocês fazem. Vocês ajudam as partes a construir a solução, né?
Então, como elas construíram junto com o apoio de vocês, elas vão cumprir, né? É absolutamente tranquilo que elas cumprem, né? Eu estava aqui pensando, olha para vocês verem, as grandes empresas, embora não seja método consensual de resolução de conflito, mas as grandes empresas muitas das vezes não vão para o judiciário, elas vão para a arbitragem, né? É muito melhor eu ir para uma arbitragem e eu sei que rapidamente vai me decidir aquilo, do que eu ficar com o processo arrastando aí, né? O cara é devedor às vezes, aí vai somando multa, juros. Eu vi às vezes lá no inventário, não se pagava IPTU, não se pagava condomínio. Quando ia passar o tempo, a dívida de IPTU e de condomínio é da própria coisa. Quando você ia ver, se você desse a casa para a prefeitura, ainda ficava devendo. Então, o judiciário não é... Não tem como resolver, né? Tem coisas que não adianta, né? O judiciário tem que ser uma das portas, uma das alternativas. Mas os métodos alternativos de resolução do conflito têm que ser tentado antes. Para isso, o novo Código Civil privilegiou, né, os métodos alternativos, né? Trouxe como obrigatoriedade a audiência, embora agora não estamos podendo fazer. Mas veja, tem a Resolução 125, tem a Semana Nacional, como a Tássia falou, tem vários projetos, inclusive na área penal, né? Essa questão mesmo de família, muitas das vezes, o que adianta se é uma pessoa que é primária, tem bons antecedentes, às vezes não justifica nenhuma agressão justifica. Mas você põe uma pessoa dessa no cárcere, 4, 5 meses, com certeza ele não vai restabelecer mais a sua família. Então, é melhor ele pagar aquilo que ele fez, mas pagar de uma forma consciente, né? De uma forma que ele saiba por que ele está fazendo e ele vai evitar a fazer aquilo de novo, né? E a gente também conversa muito, doutor Maurício, que tem muita gente falando, né, sobre o assunto. Acho que principalmente depois da pandemia, isso aflorou muito, né, nas pessoas que estudam a matéria. E aí a gente vê, às vezes, tudo muito segmentado, né? Quem fala de mediação, fala só de mediação. Quem fala de arbitragem, fala só de arbitragem. Quem fala de advocacia extrajudicial, fala que são serviços cartorários, né? Aquilo que o senhor deu o exemplo aí, que você vai levar um uso campeão extrajudicial, um divórcio extrajudicial, tudo no cartório. Mas o que a gente tem que entender é que o cliente, ele chega com a demanda. Na hora que o cliente chega com a demanda, a gente tem que apresentar o leque de possibilidades que tem. Não é só o serviço cartorário, não é só a mediação, não é só a conciliação, não é só a arbitragem, não é só o poder judiciário. Você tem que fazer uma análise fria, né? E aí é o que o senhor falou. O advogado, ele sendo o primeiro juiz da causa, a primeira decisão que vai se tomar é justamente essa. Qual é a via que vai atender ao seu interesse? Muitas vezes vai ser o judiciário, porque é uma questão muito técnica, que envolve questões principiológicas, ou então realmente que é uma estratégia, né, ganhar-se tempo ali, enfim. Mas o advogado, ele tem que conhecer todas essas possibilidades, né? Não é interessante mais que o advogado... e aí a gente fala, o processo é o processo, né? São processos. A gente tem vários tipos de processo, e não apenas o processo judicial. Então, o papel do advogado é conhecer, claro, se quiser se especializar na área, né, em determinada área, ele vai se especializar, assim como tem advogados que só vão atuar no Poder Judiciário, tem advogado que vai atuar só em arbitragem, só em mediação. Mas eu acredito, e é uma coisa que a gente tem pregado muito, que o advogado é obrigação hoje conhecer todas as possibilidades. Porque aí quem vai optar pelo procedimento é o cliente, de acordo com o interesse dele. E aí, se o advogado realmente não quiser atuar fora do Poder Judiciário ou fora da mediação, fora da arbitragem, do que for, ele vai encaminhar para um colega, para o advogado parceiro, mas ele tem que conhecer, né? Para poder explorar e poder demonstrar. Ele tem que mostrar quais são os caminhos, quais são as portas das opções que ele tem. E, como eu disse, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. E é uma coisa que é absolutamente tranquila, todo mundo concorda, que a justiça é muito morosa, que a justiça está cheia de processos. Isso é verdade. E nós continuamos na mesma. Qualquer coisinha nós estamos judicializando. Então, se nós mesmos não ajudarmos a administrar o judiciário
principalmente com demandas que poderiam e que devem, às vezes, ser resolvidas pelos métodos consensuais, então, né, nós vamos continuar sempre... Um dos nossos lemas dentro dessa iniciativa é justamente nesse aspecto, que principalmente advogados e clientes, né, sempre têm essa reclamação em relação à morosidade do Poder Judiciário. E, por exemplo, em relação ao lado do profissional, muitas vezes o que a gente vê no decorrer de uma judicialização, por exemplo, é aquele profissional que se dedica ali durante anos e, às vezes, quando ele vai oferir o resultado, o ganho dele, os honorários dele também, às vezes o que ele já trabalhou, o que ele já percorreu, realmente, às vezes nem vai valer a pena. Às vezes ele pagou para trabalhar. Né? É verdade. Então, um dos nossos lemas tem sido conscientizar isso para os colegas. É verdade. Né? O judiciário é uma porta grande, mas uma porta escura, que a gente não sabe onde vai dar, onde vai terminar. Né? E a gente quando sabe como começa, mas fala... como termina a gente não sabe. E quando se fala em administração da justiça, o senhor fala muito bem, né? É ajudar a administrar, a gerir a justiça. Sim, então, para que a justiça funcione, o papel do advogado é fazer esse filtro. Sim. É saber o que realmente é necessário levar ao Poder Judiciário, o que o Poder Judiciário vai poder ser mais eficaz. E aí eu acredito que, e aí é uma coisa que a gente fala muito, né? Antes de apontar, né, a morosidade, a insatisfação, faça a sua parte, né? A meia-culpa. Será que eu estou sobrecarregando? Será que eu estou tentando levar para o judiciário só o que efetivamente precisa, né, da interferência? Eu tive uma comarca que eu estava trabalhando e eu tinha um processo de concordata que eu precisava fazer naquela época, o quadro geral de credores, tinha umas 30 pessoas na porta do fórum esperando, era um negócio complicado. E eu estava numa audiência de juizado especial que estava agarrado, sabe por conta do quê? Por causa de R$10. Eu fiquei uma meia hora tentando ali, não conseguia. Eu fiquei tão, desculpa a expressão, fiquei tão bravo naquele dia que eu botei a mão no bolso, peguei os R$10 e coloquei na mesa para a parte que não queria. Aí os advogados ficaram tudo sem graça. E eu falei, não, agora vocês vão pegar. Não é por nada. O tempo de um juiz é um tempo caro. Um tempo de um promotor, de um servidor, de uma estrutura, não é um tempo caro. E se eu posso resolver de uma forma mais rápida, mais segura, em 2, 3, 4 dias, onde a parte sai totalmente satisfeita, para que eu vou gastar? E em contrapartida vai também a questão da valorização do advogado no seu próprio trabalho. Porque se você foca no resultado que o seu cliente pretende e você consegue uma alternativa de forma mais rápida para ele, ele vai ficar satisfeito, você vai trabalhar no menor espaço de tempo, vai conseguir receber por isso também, porque muita gente reclama e vive insatisfeito, achando que atuar só fora do judiciário às vezes não é rentável, ou às vezes não é fácil você cobrar no extrajudicial, que isso é difícil, mas as pessoas também, elas não se organizam para conseguir alcançar isso. E o que a gente tem tentado mostrar é que é possível. Absolutamente, totalmente possível. Totalmente possível. E a gente fala muito isso, né? Que o nosso trabalho como operadores do direito, seja o senhor como magistrado, o nosso como advogados, o valor dele é o tempo, né? A gente vende e precifica o tempo. E isso é uma coisa muito, muito abstrata, é muito difícil. Então, as pessoas que procuram tanto o Poder Judiciário quanto o auxílio de um advogado, elas também estão atrás, né, de uma solução mais rápida, do tempo delas, né, de ter alguém fazendo com que a solução venha de forma mais rápida, mais célere. Mas, então, a gente precisa criar essa consciência para ampliar, né? E nos métodos, com a resolução consensual, o seu cliente sai daí muito mais satisfeito, né? E a gente também é realizado enquanto profissional, porque você resolveu o problema da parte. Aí você vai judicializar, além de você não resolver, vai botar mais lenha na fogueira, vai acirrar os ânimos. E acaba que a relação entre cliente e advogado acaba, por muitas vezes, se desgastando. Porque a pessoa alimenta uma expectativa, espera por uma decisão que, às vezes, não depende só do seu trabalho dentro do escritório. Você está refém de uma estrutura estatal, de poder público, que é todo um contexto envolvido.
né? E, além de tudo, imprevisível, porque você não sabe qual vai ser a decisão, qual vai ser o entendimento. Quantas vezes a parte não revoga a procuração do advogado quando está em processo judicial? Ela troca de advogado, porque ela às vezes está achando que o problema é dele. Porque ela não está satisfeita com o rumo da questão, né? Então, a gente, como advogado, tem que orientar. Olha, nós temos outras possibilidades de solucionar mais rápida e, inclusive, mais barata. Porque você como advogado, manter aquele processo judicial é muito alto, né, na justiça. Mesmo para o escritório, tem que acompanhar aquele processo, está sempre olhando a publicação, intimação, tem que ir para uma audiência. Se você perde de juntar um documento, pode te dar um problema, você perde um prazo. Então, o seu custo também é muito maior de você manter essa demanda. Né? E assim, os prazos judiciais, eles são impostos pelo legislador, né? Então, são prazos que fogem ao controle até mesmo da estrutura do Poder Judiciário, dos magistrados, servidores. Então, você tem que cumprir todo mundo está refém de uma burocracia estrutural, né? Que não é culpa de ninguém. Então, o que dá para fazer fora dali é responsabilidade do profissional. Não adianta, o cliente sempre vai chegar no escritório falando que quer processar. E, na verdade, o que ele quer é resolver. Se você resolve, se vai ser processando, se vai ser de outra forma, ele vai sair satisfeito desde que você resolva o problema dele. E pelos métodos consensuais aí de resolução de conflito, vocês conseguem efetivamente resolver o que está incomodando ele, o que está levando ele àqueles litígios. Porque, às vezes, é aquilo que eu falei, às vezes não é os R$30 que eu estou devendo. Né? Às vezes um pedido de desculpa resolve aquela demanda. Né? E isso tudo gera um impacto, inclusive, no Poder Judiciário. Porque à medida que tira essa sobrecarga, ele começa a ser mais humanizado. Ele começa a ter tempo e conseguir cumprir aqueles prazos que tem para cumprir, né? Por questão, tudo mais com uma questão mais individualizada, analisando com mais calma. Você quer ver uma grande mudança na área da infância e juventude? Agora nós temos salas especiais para ouvir a criança, principalmente quando é questão de crime sexual. Então tem todo um ambiente especializado. Se nós tivéssemos isso também, inclusive na área do direito privado, em outras áreas, as coisas talvez pudessem ser melhor, mas o fato é que nós não temos, porque a única porta que muita gente enxerga sendo advogado, e quem não é advogado, então piorou, é a porta da entrada do fórum. Exatamente. Mas a nossa ideia é exatamente essa, doutor Maurício. A gente já está caminhando para o final, que nós temos 10 minutinhos, 9 minutinhos, e a gente queria até deixar aberto para o pessoal que está assistindo. Nós temos algumas pessoas aqui, se tiverem interesse de fazer alguma pergunta. Teve uma colega aqui que já falou que o senhor está muito jovem. Por isso é que eu não gosto daquela expressão. Por isso que eu não gosto daquela expressão da Mauri, não. Que não parece que tem 30 anos de magistratura. Por isso é que eu não gosto daquela expressão da Mauri. Eu, assim, por ter tido a oportunidade de trabalhar dentro do judiciário também, igual o senhor bem disse, a gente passa a entender aquele mecanismo ali de tudo e como que a estrutura é carente, né? Porque, às vezes, por mais que você tenha pessoas comprometidas e que realmente trabalhem, lá na nossa 7ª Vara Civil mesmo, na época, a gente era uma vara exemplo, porque sempre andava muito em dia, era uma equipe bacana, que conseguia conduzir isso, mas isso nem sempre acontece. Então, assim, acaba que... Vamos ver umas perguntinhas aqui, ó. Tem um colega. Para o Poder Judiciário, os métodos de solução de conflitos é o caminho mais efetivo para resolver litígios? Na sua opinião, qual é o impacto para o Poder Judiciário? Absolutamente 100%. O caminho é esse, não há outra solução. Você vê que nós, no tribunal, nós criamos a questão de 3 anos atrás, 4 anos atrás, o SEJUSC de 2º grau, para a gente fazer conciliações em 2º grau. E eu tive um trabalho de ir em cada gabinete desembargador e convencer o desembargador que nós podíamos fazer. Tinha muito desembargador que falava assim, não, já está aqui, vamos decidir. Não, a decisão não resolve o litígio da parte. A parte, aí quem perdeu vai ficar mais nervoso. O caminho é esse. E a outra pergunta, desembargador, é qual que é o impacto para o Poder Judiciário, né? Você imagina, nós temos, mesmo no direito público, né, nas cobranças de IPTU, nas ações latifundiárias, o tribunal tem feito conciliações nessas áreas. Eu vi muitos mutirões
de prefeitura, não só com interesse de IPTU, mas às vezes a dívida já está quitada, às vezes é uma regularizar o cadastro. Nossa, o impacto foi enorme. Você imagina se nós não tivéssemos os métodos consensuais. Aí que o judiciário não estava funcionando, nós já tinha parado. Na verdade, é que nós íamos Tem quebrar. uma colega aqui que está perguntando, doutor Maurício, o que o senhor acredita que seja necessário para o melhor desempenho, né, dos conciliadores? É justamente isso, acreditar no sistema, saber que é um bom sistema, que o sistema funciona, estudar o sistema, ser um bom profissional e saber que quem te procura ansioso por uma solução e não por um arrastamento da demanda, né? Eu fico arrastando aquela demanda judicial. Muitas das vezes, eu me lembro que eu sempre ia no fórum e tinha dia que eu ficava com vergonha de falar com o meu cliente que o processo estava concluso, nunca que andava, né? Então, nós temos que ser bons profissionais. Hoje em dia, com acesso à informação, com a internet, com tudo, o cliente sempre está acompanhando, está de olho ali. E aí, ele às vezes não entende aquela nomenclatura do funcionamento interno, aí ele vê lá, ato mero expediente, ele já sabe o que é. Aí você fala, não é nada de importante. Né? Vocês têm que continuar, vocês precisam continuar incentivando as soluções nos métodos consensuais, incentivando que esse é o caminho. A advocacia antiga da demanda judicial também não vai mais existir, né? Ela, como ela funciona, acho que ela não vai mais dar conta. E o judiciário também não vai dar conta mais desse método de ser a solução de tudo, né? Exatamente. Doutor Maurício, a gente queria agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite, por estar aqui ajudando a gente a divulgar esse projeto, tá? Muito obrigada aí por ter topado, foi muito bom. A gente vai tentar deixar a live salva aqui para o pessoal que às vezes não está ao vivo, que queira compartilhar depois um pouquinho. E também para quem está aqui, a gente se coloca à disposição também, né, para trocar ideia, para dividir nossas experiências com o pessoal aqui. Pode usar o direct para chamar a gente. E a gente também fala, né, pede para o senhor que agradece e que a gente também, quando precisar de um auxílio, a gente vai sempre contar com a sua mentoria. Doutora Pâmela, doutora Cássia, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Continue firme nesse caminho. O caminho, às vezes, é difícil mesmo, mas nada, às vezes, assim, nasce do dia para a noite. Nós temos que sempre persistir, né? Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Acreditem nos métodos consensuais de solução. Os tribunais têm acreditado, tanto que o nosso tribunal tem instalado o Sejusc, que toda semana está criando Sejusc. Agora nós estamos levando o PJE para 36 Sejuscs no pré-processual. Vamos ter também um sistema informatizado no pré-processual. Então, o caminho é esse. O caminho é da resolução consensual e pacífica. Buscar a pacificação. É isso que a lei manda e é isso que nós temos que fazer. Muito obrigada, doutor Maurício. Foi um prazer. Foi muito rico, né? Muito bom a gente ver. Já que a gente confia tanto no Poder Judiciário, nada melhor do que o Poder Judiciário vir aqui nos auxiliar e validar as nossas iniciativas. Eu mesmo faço força para não entrar com nenhum processo judicial. Eu já sei que... Já tem bastante lá. É difícil, é complicado. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muita saúde e muita paz a todos vocês. Eu também, abraço. Estou sempre à disposição. Muito bom. Sempre à disposição de vocês, viu? Obrigada, tchau. Um abraço para vocês.